Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar ainda sobre figuras de linguagem. A primeira aula foi uma introdução, a segunda aula nós vimos a primeira parte das figuras de linguagem. Só para recordar, as figuras podem ser categorizadas em figuras de palavras ou semânticas que estão ligadas ao significado das palavras, figuras de pensamentos que combinam pensamentos e ideias, figuras de sintaxe ou construção, que causam interferência na estrutura gramatical das orações, figuras de som ou harmonia estão ligadas à sonoridade de cada palavra. Mas hoje nós vamos estudar apenas as figuras de pensamento, porque senão a aula fica muito longa. Então, as outras partes vamos deixar para depois. Como vamos estudar nesta aula figuras de pensamento, vale a pena você lembrar que as figuras de pensamento combinam pensamentos e ideias. Você sabe quais são as figuras de pensamento? São 6: hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação e antítese. Todas elas são bem fáceis de serem estudadas e compreendidas. Vamos começar pela hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem que transmite intensidade por meio de expressões exageradas, comum em obras artísticas e na linguagem informal. Você vai encontrá-la muitas vezes na linguagem informal, na linguagem comum ao dia a dia das pessoas. Exemplos de hipérbole: você é a melhor pessoa do mundo. Como você pode perceber neste exemplo, que a hipérbole é uma figura de linguagem que transmite intensidade por meio de expressões exageradas, não é mesmo? Então, veja esse outro exemplo de hipérbole com exagero também. Estou aqui há 300 anos e você ainda não chegou. É comum se dizer isso, principalmente aqui no Nordeste, quando queremos enfatizar que faz muito tempo que estamos naquele local esperando por alguém. Então, é costumeiro dizer, estou aqui há 300 anos. É a mesma coisa que dizer que esperei demais e você ainda não chegou. Agora vamos à segunda figura de pensamento, que é o eufemismo. O eufemismo é um recurso estilístico muito utilizado na linguagem coloquial, bem como nos textos literários, com o intuito de atenuar ou suavizar o sentido das palavras, substituindo assim os termos desagradáveis contidos no discurso por expressões suaves. E para entendermos melhor, nada do que um exemplo de eufemismo para clarear nossas ideias. A festa estava boa, mas precisou sair para fazer suas necessidades. Ao invés de dizer que a pessoa precisou sair para fazer xixi, defecar, algo assim mais desagradável. Então, para suavizar isso aí, foi dito que a festa estava boa, mas precisou sair para fazer suas necessidades. Um outro exemplo de eufemismo nesta charge diz o seguinte: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas, que é a mesma coisa que fofoqueira, mas você veja como ela saiu-se com uma ideia muito chique, não é? Dizendo que não é fofoqueira, é apenas produtora de biografias orais não autorizadas. Vamos agora para a figura de pensamento chamada litote. Acredito que você talvez ainda não tenha escutado falar nesta figura de linguagem, mas ela existe. Litote é uma figura de pensamento em que faz uma afirmação em meio da negação de algo, ou seja, nega-se o contrário do que se deseja afirmar. A litote é muito utilizada na linguagem informal. Ela é similar ao eufemismo. A diferença é que ela abranda uma expressão por meio de uma negação. Vamos ver exemplos de litote. Essa louça não é cara. A louça, na verdade, é barata. Quando se diz que a louça não é cara, é bem melhor dizer isso do que sair dizendo que a louça é barata, não é? Que custou uma pechincha, que não vale muita coisa. Perceba que essa suavidade ela é trocada, né? Ela é diferente do eufemismo. Ela é diferente do eufemismo porque abranda uma afirmação por meio de uma negação. Vejamos um outro exemplo. Eduardo não é pobre, pois tem vários imóveis. Isso quer dizer que Eduardo é rico.
Outro exemplo, aquele quadro na parede não é algo que você vê todos os dias, o que significa que é estranho. Agora vamos para a figura de linguagem chamada de ironia e que você usa com certeza todos os dias aí com seus colegas, com certas afirmações. Então, ironia é uma figura de pensamento que utiliza palavras com sentido oposto ao que se quer realmente dizer. Pode ser usada em várias possibilidades. Em outras palavras, ironia é tão somente zombar de alguém. Vejamos agora alguns exemplos de ironia. Sempre delicada, derruba tudo que encontra pelo caminho. Então, se essa pessoa derruba tudo que encontra pelo caminho, isso foi uma ironia, uma zombaria, ela não é nada delicada. Perceba o outro exemplo. Tão delicada quanto coice de mula. Quem já viu coice de mula delicada? Canta maravilhosamente mal. Oi? Como que alguém canta maravilhosamente mal? Outra ironia. Quem foi o inteligente que conseguiu tirar zero na prova? Então, esses exemplos aí são de ironia e são bem pertinentes e fáceis de você nunca mais esquecer o que é essa figura de pensamento. Vamos agora à personificação. A personificação, também conhecida como prosopopeia ou animismo, está diretamente relacionada com o significado, ou seja, com o campo semântico das palavras e corresponde ao efeito de personificar, ou seja, dar vida aos seres inanimados. A personificação ou a prosopopeia, ela é frequentemente utilizada em textos literários para dar vida a seres inanimados ou irracionais, atribuindo-lhes sensações, sentimentos, comportamentos ou características tipicamente humanas. Ela também é muito utilizada em músicas. Muitos artistas, compositores fazem música usando a personificação. Aqui eu trouxe exemplos de emojis, 3 emojis com carinhas diferentes. Essas carinhas que esses emojis fazem remete ao que os seres humanos sentem, fazem, não é? Então, isso aqui são exemplos de personificação, ou seja, prosopopeia. Então, eu tenho aqui um emoji dormindo, um feliz e um triste. Então, emoji é uma coisa inanimada, que não tem vida própria. Porém, aqui ele é apresentado com características humanas. Isso é a prosopopeia ou a personificação, como você quiser chamá-la. Vamos ver um poema sobre personificação ou prosopopeia. Esse poema é de Ivan Nux, que diz: a corrupção veste terno e gravata. Preste atenção. Pessoal, como é que algo sem vida como a corrupção pode vestir um terno e uma gravata? Não é? É algo que não é dito literalmente, é algo dito no sentido figurado. Pois vamos ao restante do poema. A corrupção veste terno e gravata, discursa no plenário, engorda o próprio salário, é insensível com a fome e a miséria, honestidade banida de seu dicionário. A intolerância vive nos templos, confessa o livro sagrado, se entorpece de pecado, manifesta-se na fogueira inquisitiva, no homem-bomba, no dogma acerbado. Bem claro de prosopopeia. Temos aí a presença de um galo, um ovo e depois um pinto nascendo. Então, me casei com sua mãe, diz o galo, apenas por interesse. Vou pegar os ovos de ouro e cair fora. Você vai ter que se virar sozinho. Não estarei aqui quando você precisar. Boa sorte. E a resposta do pintinho é: estou chocado. Veja que chocado tem dois significados. Ele pode estar chocado porque o ovo chocou, pode estar chocado com a atitude do pai, não é? Que casou com interesse. Então veja que essa fala não é característica de um ser irracional. O galo não pensa, o galo é um animalzinho que não tem pensamento algum, não é? O homem que é um ser pensante, que é um animal pensante. E aí essas qualidades foram atribuídas a ele como se ele fosse um ser que pensasse, que pudesse falar. Vamos agora a outra figura de linguagem, ou seja, estamos estudando a figura de linguagem que está dividida e que esta parte é chamada de figura de pensamento.
e vamos ver a figura de pensamento chamada de antítese. É uma figura de linguagem que se caracteriza pelo uso de palavras com sentidos opostos ou ideias que se contradizem. Veja o exemplo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É uma antítese, não é? Porque a água mole, contrária de pedra dura, tanto bate até que fura. Um outro exemplo de antítese: o amor e o ódio são sentimentos bem próximos. Veja a oposição, os termos opostos, amor e ódio. Sua vida foi construída em cima de verdades e mentiras, novamente termos opostos, verdades e mentiras. E é isto. Esta aula termina por aqui. Até a próxima. Não esqueça de deixar seu like, curtir, se inscrever em nosso canal se você ainda não for inscrito. Deixe seu comentário dizendo qual a aula que você gostaria de ver por aqui.